Hebreus capítulo 11, versículo 7. A palavra nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor derramado e por essa palavra já ouvida. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que está entre nós, que está dentro de nós. Espírito, nós nos reconsagramos a ti nesse momento. Nós entregamos a ti a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas motivações, e pedimos que pelo trabalhar da tua palavra o Senhor nos limpe plenamente. Desperta homens, mulheres, crianças a ti mesmo, para aparelharmos essa arca para a salvação nossa e da nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao que nós começamos a ver ontem à noite. Nós vimos um pouquinho dessa questão do juízo, do tempo dos fins, vimos de forma bem rápida e objetiva. Nós vimos a necessidade de julgarmos o nosso coração, porque o juízo começa pela casa de Deus. Nós vimos que Noé é esse personagem nas Escrituras que nos ensina como lidar com dias de julgamento, com situações de julgamento. Nós vimos que o Senhor procura homens. O homem precisa julgar o seu coração, porque ele é aquele que santifica a mulher, e ambos, homens e mulheres, preparam filhos para o Senhor. Nós vamos possivelmente amanhã estudar um pouco melhor isso, apesar que hoje nós já vamos começar a aplicar alguns textos a respeito do homem trabalhando a mulher, trabalhando os filhos. Nós vimos que Noé, como o irmão já colocou nessa manhã, que Noé, ele recebeu graça da parte de Deus, e que a correspondência dessa graça que ele teve é que ele andou com Deus. Ele teve uma resposta a tudo isso que Deus foi derramando dentro dele, e que essa resposta foi o andar dele com o Senhor. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais essas questões de um homem andando com Deus, de um homem unido ao Espírito Santo de Deus, os movimentos que o Espírito faz conosco e que nós fazemos com o Espírito, para que a gente possa então andar com Deus. Quando um homem e uma mulher andam com Deus, nós diariamente vamos julgando as coisas que acontecem conosco. Nós vamos fazendo isso diariamente, semanalmente, mês após mês. Nós vamos avaliando o nosso coração. O autor de Provérbios, ele diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As motivações da vida estão baseadas no nosso coração. Queridos, um mês sem julgar o nosso coração, nós começamos a perder o norte verdadeiro nosso. Nós começamos a perder o alvo nosso, o local onde nós temos que alcançar. Nós vamos perdendo. Por isso que o homem tomado pelo Espírito, ele diariamente, a mulher tomada pelo Espírito, ela diariamente sonda o coração,
examina o que Deus está falando através da palavra e através das circunstâncias. Existem nas Escrituras 3 maneiras de Deus comunicar as coisas ao nosso coração. Ele comunica pela palavra, Ele comunica pelo Espírito e Ele comunica pelas circunstâncias, especialmente os sofrimentos. São formas de Deus ir comunicando dentro dos nossos corações aquilo que Ele anseia, que Ele deseja de nós. Mas eu preciso fazer uma coisinha que eu não fiz ontem. O texto de Hebreus está dizendo que Noé aparelhou uma arca para a salvação sua e de sua casa. Nós precisamos entender o que é essa arca. Eu vou colocar isso de forma muito breve, sucinta, os irmãos já têm esse entendimento. A palavra arca significa caixa. Ela nos dá uma ideia de uma casa. Quem usou não a mesma palavra, mas a mesma figura no Novo Testamento, foi o Senhor Jesus. Quando Ele, em João, ali no capítulo 2, o Senhor Jesus, Ele usa a figura da casa como sendo Ele mesmo. Ele fala que na casa, Ele vai falar em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem é a casa do Pai? O próprio Senhor. E ali em João 2, Ele diz assim: não façais da casa de meu Pai casa de negócios. E aí Ele continua, Ele trança um chicote de azorrague, Ele sai distribuindo chicotada ali entre todos aqueles negociantes, os fariseus que estavam ali. O Senhor vai limpando a casa dele, e aí Ele diz, Ele olhando para o templo, Ele diz que aquele templo seria destruído, e ele seria reedificado. E aí Ele diz que em 3 dias, Ele reedificaria aquela casa, aquele templo ali. E Ele então reedifica. Os fariseus dizem para Ele: mas foi levado 46 anos para construir esse templo. Como é que você, em 3 dias, vai reedificá-lo, vai destruí-lo e reedificá-lo? E aí o texto diz que eles não entendiam, só foram entender isso com a ressurreição dele, que Ele se referia a Ele próprio. Então nós sabemos pelo Novo Testamento que a casa é o nosso Senhor. Mas nós conseguimos também saber que essa arca representa o nosso Senhor através de algumas coisas da tipologia, algumas coisas muito simples. Uma delas, 1 Tessalonicenses 1:10, diz que Jesus é aquele que nos salva da ira vindoura. Quando Deus mandou Noé aparelhar uma arca, porque o julgamento ia cair. Ia cair, na época, em forma de água. Deus ia destruir essa terra com água. Então, Noé aparelhou essa caixa, aparelhou essa casa onde ele e sua casa foram salvos. Então, de acordo com o Novo Testamento, Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Nós entendemos que Noé, dentro da realidade dele, ele habitou em Cristo. A arca representa a pessoa de Cristo, porque a única pessoa que nos livra da ira de Deus é a pessoa de Cristo. Então, um homem aparelhar uma arca significa o quê? Um homem apresentar para os seus a pessoa de Cristo. Ele vai apresentar para a sua mulher a pessoa de Cristo. Ele vai apresentar para os seus filhos a pessoa de Cristo. Ele não apresenta uma igreja. Ele não apresenta um projeto. Ele não apresenta uma igreja na forma de uma placa denominacional. Então o homem não apresenta uma denominação. O homem não apresenta um projeto. O homem não apresenta um ambiente. O homem apresenta uma
pessoa aos seus. Porque é nesta pessoa que nós somos livres da ira vindoura, do julgamento de Deus. Uma linguagem muito simples. Como é que eu sei também que aquela arca representa Cristo? Porque na descrição do texto, diz que aquela arca possuía uma única porta e uma única janela. A porta, nós sabemos muito bem quem é a porta. Cristo. Jesus falou em João 10, eu sou a porta. O único jeito de entrarmos dentro daquela arca era através dessa bendita porta, que foi fechada, de acordo com o texto de Gênesis, pelo próprio Deus. Por quê? Porque é Deus quem, mediante a arca, inclui e exclui aqueles que Ele deseja. A porta foi fechada por Deus. Meus queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não destrói a imagem e a semelhança dele com prazer, com sorriso. Deus não criou o homem para o pecado, como nós vimos ontem, mas Deus limpa esta terra do pecado. Então o homem, ele aparelha esta arca, que significa Cristo. Então nós temos na arca uma porta, que representa Cristo, mas nós também temos na arca uma única janela. Essa janela ficava em cima da arca. Ou seja, só havia um lugar para onde Noé e sua casa podiam olhar. Para onde é, meus irmãos? Para o alto. O livro de Colossenses nos ensina que é para nós pensarmos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque a nossa vida está oculta em Cristo. Nós fomos colocados nesta arca, nós fomos colocados nesta pessoa de Cristo, e o único lugar hoje que nós podemos olhar é para as coisas lá do alto. Então, quando um homem aparelha uma arca para a salvação de sua casa, o que a Bíblia está ensinando? Está ensinando que este homem, ele vai ensinar a bendita pessoa de Cristo. Ele vai ensinar a sua esposa que há uma única porta, e que é Deus quem decreta os que entrarão por esta porta. Ele vai ensinar para sua esposa que há um único lugar para ser olhado. Esse lugar é para o alto e não nas coisas dessa terra. Ele vai fazer a mesma coisa com os seus filhos, ensinando os seus filhos que todos os dons, os talentos, as virtudes que eles têm, não são para ele usar para si mesmo, mas Deus derramou esses talentos e essas virtudes para que isso possa ser usado ao Senhor, para a pessoa do Senhor, porque tudo que Deus faz, Ele faz visando a pessoa de Cristo. Então, meus queridos, com isso em mente, vamos continuar dando uma olhada, sabendo que essa arca representa a pessoa de Cristo. Nós temos que olhar para o Espírito Santo, porque, como já foi colocado nessa manhã mesmo, o Espírito Santo é o agente da Trindade que nos revela esta pessoa de Cristo. Se eu entristeço o Espírito, se eu apago o Espírito, eu não tenho condições de aparelhar uma arca, porque a pessoa de Cristo é revelada pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele elemento da Trindade que vai trazer clareza, que vai aplicar a pessoa de Cristo aos detalhes do meu coração, que pega um ansioso e trabalha um pensamento dentro deste ansioso,
que pega alguém machucado e derrama o bálsamo de Cristo sobre essa machucadura que esta pessoa tem. O Espírito Santo é aquele agente da parte de Deus que vai comunicar para nós a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Como que nós sabemos quando o Espírito Santo está presente? Eu sei que o Espírito Santo está presente quando o Pai e o Filho são revelados. Eu já convivi com alguns grupos que têm, de uma certa forma, um evangelho mais avivado, às vezes mais pentecostal, nos termos que a gente ouviu. Queridos, alguns movimentos a gente vê com clareza a ação do Espírito, outros não é o Espírito. Fala-se muito do Espírito, mas não é o Espírito. Como é que eu sei que não é o Espírito? Porque a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo, ele revelaria a verdade do Pai e do Filho. E ele não falaria de si mesmo. Ele é o agente da Trindade que não fala de si mesmo. Nós o amamos, nós o adoramos porque Ele é Deus, mas Ele é aquela pessoa da Trindade que revela a pessoa do Pai e do Filho e que aplica isso aos nossos corações. Meus queridos, nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E aí, deixe-me colocar algo para os irmãos, porque eu estou falando aos homens, mas novamente eu quero fazer um alerta às irmãs. Meus queridos, aqui está um filho. Nós estamos falando de uma casa sendo aparelhada ao Senhor. Todo mundo vê? Está dando para todo mundo ver? Pessoal de cá? Nós temos aqui um filho. Quem é o primeiro elemento numa casa que protege esse filho? A mãe. A Bíblia ensina com muita clareza que a mãe edifica a casa. Mas o que é edificar uma casa? É arrumar um sofá? É estender um tapete? É lavar uma louça? Sofá, tapete e louça não são edificados. Quem que é edificado? A edificação vem por... A edificação só existe em pessoas, não existe em coisas. Então, um filho é edificado. Então, o primeiro elemento que cuida de um filho dentro da casa é uma mãe. Quem é o segundo elemento que cuida desta casa? O pai. O pai protege o filho do mundo. O texto que o irmão usou nessa manhã, o texto de Gálatas 1:4, que o Senhor se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. O Pai é quem faz o movimento de nos resguardar do mundo. Hoje nós temos uma carência de homem muito grande. Hoje, se tiver um barulho na casa, tem muitos lados que quem levanta para resolver é a mulher, não é o homem, não. E isso é uma inversão. Porque é o homem quem precisa fazer este movimento de proteger a casa do mundo. Só que o que nós fazemos quando nós temos um lar onde um homem não se posiciona? Os irmãos estão entendendo? O papel ainda é do homem, mas esse lar passa a ter brechas, espaços. O que Deus faz com uma mulher? Então, os textos que nós vamos ver do Espírito, eu quero que as mulheres também apliquem para si. Porque o que Deus faz com as irmãs quando elas vivem essa realidade? Irmãs, não cometam o erro mais comum que as irmãs cometem quando um pai não se posiciona. Qual é o erro mais comum? Elas querem fazer o papel de
pai. E aí elas não fazem nem o do pai, nem a da mãe. Aí essa criança fica desprovida de pai, mãe e parteira. Se é que eu posso dizer isso, né? Ela fica sem ninguém para atender ela dentro da realidade que ela precisa. Então o que as irmãs fazem? Elas fortalecem a vida delas em Deus. Porque quanto mais fortalecidas elas estiverem dentro do papel delas, da realidade delas, do encargo que Deus trouxe para elas, mais os filhos delas ficam guardados na vida como um todo. Então vamos dar uma olhadinha nos textos sobre o Espírito. Abram em João capítulo 16. Deixe-me citar o texto. Deixa-me mostrar o texto que eu citei para vocês. Começando com o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador. O que significa Consolador? A palavra Consolador significa Paráclito. Aquele que está ao lado. Aquele que está ao lado, um ajudador, é aquele que fala, que comunica, que dirige, que orienta, que diz para nós aquilo que é necessário. Por isso que a comunhão com o Espírito é vital. Queridos, Ele está dentro de nós. Ele está ao nosso lado. Ele está, como foi citado, à frente e atrás. Ele está sobre, cuidando o tempo todo da nossa vida. Quantas irmãs não precisam dessa percepção do Espírito para ajudar a entender um filho que está em perigo? Quantos amigos não vêm para os nossos filhos que não vão ser bons para eles? Nós já vivemos na nossa realidade familiar perigos através de amigos, onde esses amigos eram de dentro da própria reunião. Mas foram situações de perigos que os nossos filhos viveram lá em casa. A mulher tem pelo Espírito a percepção desse Paráclito. O Espírito vem e comunica. Esse agente da parte de Deus vem e diz, falando aquilo que é necessário perceber. Os homens, a mesma coisa, tendo este Paráclito que nos dá a direção, a clareza daquilo que está acontecendo. Então diz assim, mas o Consolador não virá para vós outros, se eu não for. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quando o Espírito Santo está presente, a primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Convencer. Ele vai trabalhando o nosso coração, convencendo o nosso coração das coisas que estão ocorrendo dentro de nós. Qual é a primeira coisa que ele convence? Ele convence de pecado. E Jesus vai esclarecendo o que é cada uma dessas coisas. Ele diz assim, do pecado, porque não creem em mim. Então toda vez que eu estou vivendo fora da orientação da vida de Cristo, toda vez que eu estou vivendo dentro de um propósito que Cristo não tem, toda vez que eu faço um negócio, que eu toco um dinheiro, que eu toco uma pessoa, que não é segundo Cristo, o Espírito Santo vem e me alerta de que aquilo não produzirá a vida de Cristo dentro de mim. Tudo que eu faço precisa refletir Cristo. As coisas pecaminosas, eu identifico elas com clareza e eu sei que Cristo não quer daquela forma, que não é o padrão de Cristo, mas as coisas legítimas, essas são confusas, porque tem muita coisa que é lícita, mas não é conveniente.
essas não vão, a curto e médio prazo, refletir a pessoa de Cristo dentro de nós. E eu preciso desse Espírito Santo, dizendo para mim, não. Dizendo para mim, não converse com essa pessoa, não tenha contato com essa pessoa, sonda a motivação do teu coração, isso que você vai fazer, esse negócio, esse dinheiro, essa situação, esse amigo, essa pessoa, essa forma de falar, este programa de TV, não vai produzir a pessoa de Cristo dentro de você. O Espírito Santo vem convencendo o nosso coração de que aquilo é indevido. Meus queridos, e como que a gente precisa? O homem precisa da ajuda da mulher e a mulher precisa da ajuda do homem. Há um tempo atrás eu vivi uma situação curiosa na minha vida. Eu gosto muito de ler. E eu aprendi a ler na faculdade lendo jornal e revista informativa. E então, por anos a fio, eu assinei uma determinada revista na minha casa. E eu lia a revista. Pegava no domingo, a revista chegava no domingo, eu lia a revista de capa a capa. Um dia, a minha esposa começou a ficar inquieta. Eu não havia percebido. Eu tive problemas, como eu coloquei para os irmãos ontem, eu tive problemas com minha sexualidade. Mas o Espírito começou a ministrar ao meu coração, eu gastava 1h30 lendo a revista, de capa a capa. E o Espírito começou a me alertar de que aquilo era indevido. Porém, eu não dei atenção para aquilo. Então, o que o Espírito fez? Colocou uma inquietação na minha esposa. E ela virou para mim um dia e falou assim: César, você viu as fotos que essa revista está trazendo? Eu falei: Lê, não. Aí eu fui olhar e tinham muitas fotos de nudez ou semi-nudez, numa revista informativa. E a Leci virou para mim e falou: César, eu acho que você tinha que pôr em oração, porque você já teve problema. E nós temos filhos em casa. Meus irmãos, eu coloquei em oração e eu tomei uma decisão simples. Há alguns anos eu não assino mais. Uma bobagem. Mas que quem comunica é o Espírito. Uma bobagem que pode levar a minha mente a gastar tempo com uma revista e não tempo com o Senhor. Queridos, não é pecado assinar uma revista. Para mim, chegou um ponto em que o Espírito não queria mais aquilo. O Espírito me mostrou o perigo daquilo. O Espírito Santo, toda vez que perceber que alguma coisa não vai formar Cristo em nós do pecado, porque não creem em mim, não são unidos a mim, não tomam decisões onde eu serei formado dentro deles, o Espírito Santo vem e comunica para nós dizendo: não. Ele gera uma inquietação dentro do nosso coração. Mas não apenas isso, diz assim: do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Aí ele está falando sobre essa questão da justiça. O Espírito Santo comunica para nós o que é a justiça da parte de Deus. A palavra justiça no grego significa a execução de uma sentença. Significa que o meu pecado recebeu a devida punição na cruz do Calvário. Mas não significa apenas isso. Significa também que eu fui aceito pelo Pai. Ele usa aqui a figura do Pai agora, da justiça, porque eu vou para o Pai. Meus queridos, eu vou aplicar isso para os irmãos de uma forma simples. Quantos filhos nossos não têm uma baixa autoestima? Se acham magros, gordos, feios, burros, e vai por aí afora. Gente bonita, saudável, santa, crente, inteligente, mas que tem uma visão
completamente baixa, indevida de si mesmo, não tem a verdade da parte de Deus de quem eles são. Quantos filhos nossos não têm aceitação, não se sentem amados, não se sentem aceitos? A palavra justiça, ela começa falando da execução de uma sentença do nosso pecado, mas ela termina falando sobre a aceitação. Pessoas que gostam daquilo que Deus fez com elas, pessoas que compreendem os seus dons, os seus talentos como uma virtude que veio do Senhor, pessoas que têm um bom relacionamento conosco, Pai, e com o próprio Deus, Pai. O que faz uma filha nossa, uma menina, com todo respeito, não sei se tem motoqueiros aqui ou não, na nossa região tem bastante, subir na garupa do primeiro motoqueiro que aparece? O que faz as nossas filhas terem uma necessidade exagerada de alguém, de um namorado? Queridos, sabe o que faz isso? Pouca aceitação da figura do Pai e pouco entendimento do Espírito Santo de Deus sobre o assunto chamado justiça. Uma filha que a gente para e vai ensinando, querida, Deus já escreveu teus dias. Na citação do Salmo 139, o passado nos fala atrás nos fala do passado, na frente nos fala do futuro, e a mão sobre nós nos fala que em tudo, no passado e no futuro, Ele deseja nos abençoar. Basta fazermos escolhas deles. A gente vai mostrando para as nossas filhas: filha, Deus tem alguém para você. Se Ele escreveu, Ele tem alguém, e Ele não precisa de ajuda para te suprir. Encontre nele aceitação, encontre nele prazer. Oh, meus queridos, que verdade simples que o Espírito Santo de Deus vai aplicando aos nossos corações. A verdade do pecado, a verdade da justiça e a verdade também do juízo, como também já foi colocado nessa manhã. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo nos ensina a vivermos o dia a dia. Queridos, o lava-pés nos ensina algo muito simples. O lava-pés nos ensina que quando a gente transita pelo mundo, o pé vai voltar sujo. Não tem jeito. E o Senhor vai diariamente pegar uma bacia com água e vai lavar os nossos pés. E nós devemos fazer isso uns com os outros. Lavar os pés uns dos outros. Por causa dessa sujeira. Eu passo 8 horas na clínica ouvindo. Eu ouço uma história ou outras vezes que me pesa. Que eu não precisava ouvir. Uma história triste. Às vezes sofrida de alguém. Às vezes com algum pecado mencionado que a minha mente nunca imaginou um pecado daquele. E eu volto para casa sujo. O Espírito Santo é aquele que vai nos lavar os pés. O Espírito Santo é aquele que vai dizer que sujar os pés é possível. Sujar o tornozelo, sujar o joelho, sujar o quadril, não é possível. Que sujar a canela, não é possível. O Espírito Santo é aquele que vai nos dizer a medida de vivermos com este mundo. Os irmãos estão entendendo? Esse Espírito, ele não pode ser entristecido nem apagado, porque senão esta arca não é aparelhada. Essa pessoa do Senhor não é construída para nós. Essa pessoa do Senhor é construída mediante a ação do Espírito Santo dentro de nós, comunicando conosco as coisas do Senhor, o pecado, a justiça e o juízo. O pecado que
tudo em nós tem que refletir Cristo. A justiça de que os nossos pecados foram pagos e que nós somos plenamente aceitos por Deus Pai. Queridos, a justiça toca a nossa emoção. A justiça equilibra os nossos corações. Porque a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, encontramos equilíbrio na justiça de Deus. Encontramos serenidade na justiça de Deus. Encontramos plena aceitação por Deus Pai, porque a figura usada aqui é a do Pai. Encontramos a aceitação deste Pai, mediante a aplicação da justiça sobre os nossos corações, e o juízo sobre como convivemos com o mundo. E aí ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Homem, presta atenção. Quando o Espírito Santo de Deus te visita, você não diz tudo o que você pensa. Você não diz tudo o que você pensa. Você não fala para sua esposa tudo que está na tua cabeça. Você não fala para os seus filhos tudo que está vindo na sua cabeça. Por quê? Porque tem verdades que o Espírito aplica em nós hoje, mas que o filho, a esposa, só estão preparados para receber daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Eu vou dar um exemplo grosseiro para vocês. O exemplo é bem grosseiro mesmo. Nós não pegamos uma criança de 5 anos, só temos adultos aqui, e dizemos assim: filho, senta aí, vou te contar como é que você nasceu. Você não faz isso com uma criança de 5 anos. Isso é um assunto que ele não tem estrutura para receber nesse momento. Aos 15, ele precisa dessa informação, mas aos 5, ele não suporta esta informação. Meus queridos, há uma hora de comunicar. Há uma hora. O texto diz: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não o podeis suportar, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos jeitosos na maneira de aplicar. Nós somos jeitosos na maneira de aplicar a verdade ao coração das pessoas. Não falamos de qualquer jeito. Não falamos com palavras grosseiras ou estúpidas. Eu vou mostrar daqui a pouco uma outra faceta do Espírito. Nós somos dóceis, gentis, firmes na maneira de apresentar a verdade das pessoas. Por quê? Porque nem sempre as pessoas conseguem suportar. Pensa sobre você. Se Deus fosse abrir todas as coisas que Ele quer trabalhar em você, você acha que você ia dar conta? Você ia assustar só de imaginar as coisas que Ele vai trabalhar em você. Então o Espírito vai gradativamente nos comunicando essas coisas. E aí diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Esse Espírito é Espírito da verdade. A verdade, ela tem 2 formas de ser vista. Tem a verdade de quem Cristo é. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos, Jesus é a verdade plena. É a total realidade de como o ser humano deveria viver nesta terra. Por que Jesus era o unigênito e se tornou o primogênito? Unigênito é único. Primogênito é o primeiro de muitos. Por que Jesus abandonou o direito e o privilégio de ser o unigênito e se tornou o primogênito? Porque Jesus é o modelo de quem a raça humana deveria ser. Deus nos criou. Deus, quando criou Adão lá no Éden, criou Adão para ser conforme Jesus era. Tanto que foi plantada no meio do jardim a árvore da vida. Quem era essa árvore?
Jesus. Adão recusou comer de Cristo e optou por comer da árvore que Deus tinha dito que não era para ele comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus é aquilo que Adão deveria ser. Em Jesus nós temos toda a verdade de quem somos, de quem deveremos ser, do grande propósito de Deus. Nós somos tão débeis, mas tão débeis, se não me engano o Salmo 103, ou o Salmo 106, o Salmo 103, versículo 15, diz assim, que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe o que Deus Pai fez conosco? Nos deu um modelo. Nos deu um irmão mais velho. Porque ao olharmos para Cristo, nós temos então a maneira pela qual eu devo me conduzir nesta terra. Então Jesus é o modelo do que Deus tem para todo ser humano nesta terra. Então nele nós temos toda a verdade de quem devemos ser. O problema é o seguinte, quando eu olho para ele e eu vejo quem ele é, eu vejo o que eu não sou. Eu vejo que eu estou longe de ser ele. Eu vejo que eu não tenho a mansidão dele, eu não tenho a graça dele, eu não tenho a humildade dele, eu não tenho a firmeza dele, eu não tenho a longanimidade dele, eu não tenho a vida íntima dele com Deus, eu vejo que eu não tenho. Aí, quem que aplica isso? O Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 36, versículo 9, diz assim, na tua luz, temos a luz. Meus queridos, quanto mais eu aproximar a minha mão dessa luz, mais eu vou ver as imperfeições da minha mão. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou vendo a tragédia de quem eu sou. Ele é o modelo que o Espírito Santo vai nos conduzir. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, esta é a arca a ser aparelhada para a salvação nossa e de nossa casa. É este Senhor Jesus, é esta bendita casa, em quem a nossa vida fica oculta e de quem nós temos o julgamento livrado. Não apenas o julgamento eterno, mas também o julgamento presente. Porque se eu peco, o salário do pecado é a morte. Se eu não peco, eu não passo por esta morte que o salário do pecado traz. Então, meus queridos, o Espírito vai aplicando essa bendita pessoa aos nossos corações. Então, é o Espírito da verdade. Por isso que ao me aproximar da verdade, o Espírito Santo vai comunicando quem eu sou. Por isso que o batismo de arrependimento vem antes do batismo do Espírito. Porque quando o Espírito vai entrando, ele vai imediatamente lançando luz sobre quem eu sou. À medida que uma mãe se aproxima de Cristo, ela recebe luz de quem ela é, e ela recebe luz de quem os filhos são. À medida que um homem se aproxima de Cristo, ele recebe luz de quem ele é, de quem é a esposa, de quem são os filhos e das coisas que precisam ser trabalhadas nos nossos filhos, nas nossas esposas. Meus queridos, é este Espírito que faz a aplicação desta verdade. Então, duas verdades, uma verdade dupla, digamos assim, a verdade de quem ele é e a verdade de quem eu sou. Por isso o texto diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo, não tem nada combinado. Nós vamos ouvir hoje à noite sobre a palavra libertação, sobre a palavra liberdade, de como utilizar ela. É a verdade que promove esta liberdade dentro de nós. Homem, você quer filhos livres de pecado, filhos não escravos à compulsão?
Ele tem que saber lidar com esta verdade. A verdade de quem Cristo é, a verdade de quem o nosso Filho é. É o jeito que nós temos de libertarmos os nossos filhos, mostrando a verdade. Abram, aliás, ainda aí, na mesma folha possivelmente, capítulo 15 de João, versículo 26, de novo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Novamente, o Espírito da verdade. Vejam, João capítulo 3. O texto mais conhecido é o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, a finalidade primeira do Senhor não é julgar o mundo. A finalidade primeira deste modelo, ou deste irmão mais velho que nós recebemos, é resgatar a criação deste cativeiro dela. É mostrar para nós como viver a vida. Aí ele diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembra do meu testemunho ontem? Queridos, eu caí nisso daqui. Eu amei mais as trevas do que a luz, porque o meu comportamento era ruim e eu não queria sair daquele comportamento. Eu não queria passar pela vergonha de ter que confessar aquelas coisas à minha esposa, passar pela colheita que eu ia ter que colher, de todas aquelas coisas que eu ia abrir. Eu não queria aquilo, não queria. Então eu caí nesse versículo. Vejam o 20. O 20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Meus queridos, sabe o que nós fazemos quando o Espírito Santo começa a revelar quem nós somos? Fugimos. Primeira coisa da qual a gente se afasta, da leitura da palavra. Segunda coisa da qual a gente se afasta, de um irmão mais maduro que nos conhece. Pode ser um pai, uma mãe, um filho às vezes, alguém que conhece a gente começa a se afastar. Por quê? Porque a luz é jogada sobre nós, mas nós não queremos deixar aquelas tendências pecaminosas. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que toda vez que a luz for lançada, a gente pense no nosso Senhor. Porque olha o versículo 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. É impossível nos aproximarmos de Deus sem verdade. É impossível estarmos em Jesus sem verdade. É impossível. Deus é luz, nos ensina 1 João. E a única maneira de nos aproximarmos dessa luz é pela prática da verdade. É o Espírito Santo de Deus lançando a luz de quem somos. E nós então, com uma atitude de humildade, não deixa o nariz empinar. Porque quando Deus lança a luz é para o joelho dobrar e não o nariz levantar. A palavra humildade significa aquele que se abaixa. Quando Deus lança luz, nós nos abaixamos diante dele.
diante das pessoas que é necessário nós nos abaixarmos. Os irmãos estão conseguindo entender? Essa bendita relação com o Espírito Santo de Deus. Essa bendita relação. Agora, meus queridos, como é que nós queremos lançar luz sobre nossa esposa e sobre nossos filhos, se nós, homens, não admitimos quem somos? Você não pode dar o que você não tem. Jesus estava no meio de uma multidão, espremido por uma multidão. Muitos trombavam com ele, relavam nele, e o Senhor não fez nada. Mas de repente, uma mulher tomada por fé, numa doença de muitos anos, uma hemorragia gravíssima, ela entrou, eu suponho que lançando mão das últimas forças que ela tinha, porque uma mulher com hemorragia constante é uma mulher fraca, fragilizada, fraca, sem vigor. Ela entrou, tocou na orla da veste do nosso Senhor, num fiozinho da veste dele, lá embaixo. E o Senhor para tudo e diz: de mim saiu o poder. Os discípulos viram para ele: Senhor, todos te tocam. De mim saiu poder, porque nós não damos o que nós não temos. Homem, presta atenção. Se você jogar luz sobre você, o Espírito Santo vai te dar a graça de jogar luz sobre sua esposa, de jogar luz sobre seus filhos, e com isso nós vamos corrigindo as coisas indevidas que existem na nossa vida. Mas se nós não permitirmos que a luz seja indevida, nós temos o risco de colher nos nossos filhos pecados indevidos. Se o Senhor permitir, eu já vou citar, mas é tão interessante. Porque Noé, depois que saiu da arca, se tornou lavrador, um homem da terra, não um servo da terra, como nós vimos. Ele planta uma vinha, e a Bíblia é a Bíblia. Ela não omite o pecado dos homens de Deus. Noé era um homem que andava com Deus, mas por algum motivo, ele naquele dia, naquele momento, se entregou a uma bebedeira. Meus queridos, o neto dele foi amaldiçoado. Um dos filhos dele, chamado Cã, zomba da nudez do pai. E quando Noé acorda, ele amaldiçoa não o filho, mas o neto. Preste atenção. Deuteronômio 32, 23 nos ensina assim: sabei, pois, isto, que o vosso pecado vos há de achar. Homem, um pecado escondido na sua vida pode representar um pecado escondido na vida de um filho, na vida de um neto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós sejamos cooperadores com o Espírito Santo de Deus. Nós só damos o que nós temos. Nós só damos o que nós temos. Se julgamos a nós mesmos, teremos uma chance enorme de julgarmos nossas mulheres, nossos filhos e sermos livres desse julgamento que o Senhor trará. Os irmãos estão entendendo? Vejam, o que mais nós temos? Volta a Mateus 3. Deixe-me lançar uma outra. Mateus 3, o texto que nós vimos ontem. Versículo 11 e 12. Deixe-me mostrar uma outra faceta do Espírito para vocês. Olha que interessante, em Noé, o julgamento se deu com água. O julgamento se deu através de água. E o julgamento se deu sobre toda essa terra. Meus queridos, olha que coisa interessante. Lembra quando o Senhor disse lá em Noé: farei desaparecer? Lembra o sentido do hebraico? Eu vou limpar esta terra. Não desaparecer no sentido de apagar, mas desaparecer no sentido de limpar. Olha agora esse texto, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Qual é o elemento usado, meus queridos?
Qual foi o elemento usado em Noé? Água. Qual é o elemento usado agora? Água. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e do mesmo jeito que o Espírito de Deus, lá em Noé, limpou esta terra, o Espírito de Deus hoje deseja limpar. Lá foi limpado externamente toda essa terra. Tudo que estava fora da arca foi limpado. Todas as pessoas, todos os animais morreram. Agora, a única coisa que o Espírito deseja limpar somos nós por dentro. É dentro dos nossos corações. E aqui ele usou a figura da água. Quando nós somos batizados, o batismo por imersão, quando eu deito na água, a simbologia daquilo é de que eu morri para o pecado. Quando eu levanto da água, a simbologia daquilo é que eu ressuscitei para uma nova vida. Mas, queridos, aquilo é apenas um símbolo. Porque esse batismo de arrependimento, ele tem que ocorrer conosco diariamente. E é o Espírito quem vai pegar esta pá e, mediante a água, ele vai limpar os nossos corações. Abram em João, novamente, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus queridos, esta água da palavra, ela é usada pelo Espírito de Deus. Isto dizia com relação ao Espírito que haviam de receber. O Espírito deseja nos lavar mediante o poder desta água. Mas este lavar tem que ocorrer diariamente nas nossas vidas. Diariamente. Por que o diabo nos ocupa? Porque o diabo não quer que nós gastemos tempo com a palavra. O diabo não quer que nós gastemos tempo com a palavra. Ele não quer que a gente gaste. Porque o Espírito precisa da palavra para lavar internamente o nosso coração. Eu tive um pensamento que eu fui escravo durante muitos anos. Os irmãos que estão acompanhando o assunto de ansiedade já me ouviram dizer isso. Eu, com 11 anos de idade, eu passei a ter medo de ser enterrado vivo. E esse pensamento ocupou minha mente. Ocupou dos 11 aos 14, com tanta seriedade que eu não dormia, com medo disso. Eu tenho a voz rouca, a minha fono diz que a minha voz é rouca, porque o jeito que eu tinha de saber que eu estava vivo, com 11 anos de idade, ninguém da minha casa soube que eu passei aquilo. Vieram saber mais tarde. Eu passei a dormir com a mão aqui no pomo de Adão. E eu ficava engolindo. Porque enquanto eu engolia, eu tinha a sensação que eu estava vivo. O problema é que eu abaixei o pomo. E isso comprometeu a minha voz. Possivelmente é dali que eu herdei essa voz rouca. Tive isso toda a noite dos 11 aos 14. Aos 14 desapareceu. Aos 15 me converti. Aos 23 tive uma crise. Qual o primeiro medo que veio? Vou ser enterrado vivo. Isso me consumiu por meses a fio.
E, meus queridos, uma mente ansiosa é uma mente que limita Deus, se é que eu posso dizer, que limita Deus, porque Deus é ilimitado, Deus pode tudo de qualquer forma, mas o Espírito precisa aplicar as mensagens à nossa mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas, meus queridos, pela graça de Deus, e isso é graça de Deus, do primeiro dia que eu me converti, eu amei a palavra. E eu comecei a ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. E no meio dessa crise, aos 23 anos de idade, lendo a palavra de Deus, um dia, eu abri em Lamentações de Jeremias. E o povo, quando cansava de Jeremias, fazia ele descer num poço, numa cisterna, aqueles poços de água sem água. Você imagina aquilo no final do dia. Aí Jeremias, lá em Lamentações, ele diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. E o texto gritou aos meus olhos. E o Espírito parou tudo, da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. E o Espírito começou a falar ao meu coração. Queridos, o Espírito disse assim: César, eu sou o teu Deus nessa terra. Senhor, e eu tenho muita segurança na paternidade de Deus. Senhor, eu tenho tanta confiança na tua paternidade. Aí o Espírito disse assim: César, você entende que eu cuido, protejo e amparo você nessa terra? Senhor, eu tenho tanta segurança disso. Aí o Espírito disse assim: queridos, meio minuto, eu fui livre. O Espírito disse assim: César, qual é a diferença? 1 metro, 1,5 metro abaixo da terra. Eu sou o mesmo que cuida, protege e ampara. Meus queridos, aí ele trouxe uma visão na minha mente. Eu enterrado, vivo. Porque nem sempre o Espírito nos cura dizendo que não vai acontecer. Eu enterrado, vivo, mas em profunda paz de que Deus estava naquela cova. Da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Queridos, um toque, mediante a palavra, feito pelo Espírito Santo de Deus, libertou uma mente escrava há 13 anos. Um toque. O Espírito deseja que a gente gaste tempo nisto daqui. Nisto, porque isso daqui é a bacia de água pela qual Ele lava os nossos pés, nos libertando das tendências pecaminosas que temos. Amém? Abram em Lucas capítulo 11. Há cerca de 3 anos atrás, esse texto me chamou a atenção. Olha o que o Senhor diz, versículo 9. Um texto sobre oração. O contexto todo é sobre oração. O Senhor começa a falar sobre a oração do Pai Nosso. Depois ele fala sobre a parábola do amigo inoportuno, que vai lá na casa do amigo e pede ajuda para o amigo. E aí o Senhor fala um texto que foi... Todos nós aqui, se temos um tempo de vida cristã, já ouvimos a pregação sobre esse texto. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que vocês acham que o versículo está falando? O versículo está falando sobre orarmos sem cessar. E orarmos com uma atitude. Qual atitude? De quem pede, de quem busca e de quem bate. Eu peço, eu busco e eu bato. Eu peço, eu busco e eu bato. Eu peço, eu busco e eu bato. Uma atitude, digamos assim, de importunação. E aí o texto fica maravilhoso. Porque diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus está dizendo que vai dar. Ah, mas aí eu te pergunto: Deus dá tudo que eu peço?
Quer dizer que é só eu orar que Deus vai dar? Porque eu ouvi essa pregação desse jeito. Deus está dizendo que vai dar. Que é para você pedir, que Ele vai dar. Mas o texto está dizendo que Deus vai dar. Mas o que Deus vai dar? Essa é a diferença. Versículo 11: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos, de tudo que o Pai tem para nos dar, qual é a coisa mais importante? Não tem nada mais importante. Não tem nada mais importante. Filipe virou para o Senhor e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Meus queridos, se eu tiver revelação do Pai, isso me basta. Mas quem que revela o Pai e o Filho? O Espírito Santo de Deus. E aí então eu passei a fazer uma coisa que é uma necessidade minha. Eu passei a bater, a pedir, a buscar e a bater. Todo dia o quê? Senhor, eu preciso hoje de um enchimento do Teu Espírito. E Senhor, para eu ter isso hoje, eu peço que o Senhor dê coragem a mim de me arrepender toda vez que um pecado for entrar na minha vida. Senhor, eu preciso da ajuda do Teu Espírito, porque pedir o Espírito até que não é difícil. Pedir o Espírito, buscando arrependimento, esse é um caminho de cruz, para que Ele seja tudo em nós. Então o que eu estou dizendo? Meus queridos, tenham essa atitude determinada, de pedir o Espírito. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós queremos Te agradecer por Tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Esvazia-nos. E alcança, Senhor, vida dentro de nós. Produz a vida do Teu Filho dentro de nós. Espírito Santo, mortifica os nossos pecados. Vem nos dando arrependimento de quem somos e do que fazemos, para que o Teu nome possa ser glorificado. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.